Boa. Hoje sim, um episódio especial do Pod Trade Rubens Santana. Olha, se tu não notou aqui, a gente hoje está com os papéis invertidos. Sim, eu sou Eduardo Borba e tenho uma grande missão de entrevistar esse, antes de mais nada, amigo. Né? Acho que é isso que eu posso dizer, mais de 20 anos aí de relação. E primeiro te agradeço a honra de entrevistar. Acho que realmente isso mostra o quanto eu tenho de carinho por ti e tenho certeza que tu também por mim. Mas vamos dar início, então, ao Pod Trade com ele, com Rubens Santana, no papel de entrevistado. Acho que esse vai ser um grande momento desse Pod Trade. É uma posição diferente, né? Vamos ver o que sai. Não ensaiamos coisa. Nem nada. E aí que fica bom. Aí que fica bom. Tem um roteirinho aí pra gente seguir, Tem um roteirinho, mas eu quero já quebrar aqui um pouquinho o roteiro. Eu tenho certeza que a gente é feito na vida das nossas experiências, da família que a gente vem, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso núcleo, mas eu quero puxar lá atrás na tua história, que eu tenho certeza, e acho que isso é muito importante para o pessoal da comunidade de trade, para todo mundo conhecer um pouquinho mais o Rubens. Tem uma pessoa que até fala um pouco emocionado, que tenho certeza que é muito importante para ti, acompanhei isso e muito mais do que, né, acompanhar ele contigo, sempre foi acompanhar ele na TV. E hoje eu estava fazendo uma reflexão às 5 da manhã, aquele horário bom que a gente acorda, vindo para cá, e eu me dei conta do seguinte: cara, o Rubens, na verdade, ele tem a essência do avô, porque ele é um grande comunicador. O que é o trade hoje para ti? Né? Tu te tornou o maior comunicador de trade marketing do Brasil. Então, eu queria puxar lá desse começo, porque eu tenho certeza que ele tem histórias muito interessantes ali que começam lá com o teu avô. Claro que com a tua mãe, com todo respeito, com o teu pai também, mas o teu avô, tenho certeza, tem um papel muito especial na tua história e a gente vai chegar no trade lá no começo. Conta pra gente, Rubens. Pô, agora tu foi fundo aqui, né, cara? Pra começar forte. Que legal. Fico emocionado. Bom, o meu avô, para quem não sabe, é o Flávio Caras Gomes, foi um jornalista, radialista, multimídia, se não um dos maiores do Rio Grande do Sul, maior, projeção nacional, enfim, um cara que, numa época em que o jornalista ia para a fronte da guerra, ia lá para a trincheira, não tinha internet, ele mandava a notícia por correio, por telégrafo, por qualquer meio que houvesse, demorava uma semana para chegar. Então, quando a notícia chegava, já tinha acontecido o fato. E foi um cara pioneiro na comunicação e sempre me inspirou muito. Eu cresci vendo os bastidores dos programas dele. A minha mãe era produtora do programa, dos Guerrilheiros da Notícia, e eu acompanhava eles nos bastidores. Então, é como se tivesse o Rubens ali parado, sentado, olhando, vendo como é que era esse negócio de se comunicar, de conversar. E o meu avô me ensinou muito assim, a ser guerreiro, a não desistir, a se adaptar, né, a capacidade adaptativa do meu avô, porque ele passou por situações muito complicadas na vida dele, altos e baixos de verdade. Então, de longe foi uma pessoa que teve uma linha reta, mas ele nunca primeiro perdeu a essência dele como pessoa, né, alguém que sempre cuidou da família. Eu me lembro que quando eu era mais novo eu tinha muito medo, eu ia na terapia e dizia: o que vai ser da família quando o vô morrer? Né? Como é que vai ser? Né? E assim, parece que ele nos preparou de uma maneira não direta, tipo assim, tá aqui o curso de como ser eu, ou como fazer o que eu fiz, mas eu acho que com o exemplo dele do dia a dia, né, e com essa coisa de cuidar da família, mas tá sempre olhando para os negócios, e o que ele também me ensinou é como me virar sem ter que estar tendo uma empresa, uma coisa grande. Ele era um cara que era por ele, e sempre esteve inserido em ecossistemas onde ele era um dos agentes de transformação desse ecossistema. Então, eu dentro do trade, não sei se de forma estruturada ou inconsciente, eu sempre procurei puxar um movimento, né, e deixar as coisas aí acontecendo, né? Tipo assim, nunca tive ali, é isso que vai... Não, vou investir aqui, vou fazer isso, vou fazendo aquilo, um curso, um livro, meu avô escreveu o livro também, então isso é outra coisa que me inspirou muito nele, né? Eu tive em alguns lançamentos de livros dele, e enfim, sempre uma parte minha quis ser um pouco meu avô, entendeu? Ao mesmo tempo que coisas dele eu sei que eu não devia ter em mim porque não eram tão boas, como qualquer pessoa, ninguém é perfeito. Concordo. Então a gente vai se adaptando. Então meu avô foi um cara muito marcante na minha vida e assim, nunca tinha pensado nessa ponte que tu trouxe agora. Bem bacana falar disso. Não, perfeito. E aí tem uma coisa agora, então vamos apresentar o Rubens, né? O Rubens, ele é formado em arquitetura. Eu conheci ele desenvolvendo material de ponto, não só material de ponto de venda, mas, né, todas as soluções.
E ali tu te inseriu, tu caiu lá na MA Frank Maier, foi onde a gente se conheceu, época de 2000, eu estava na DCS, era o mesmo grupo. Exato. E tu começou a desenvolver, se não me engano, inclusive um dos grandes cases para ASICS, enfim, mas te formou em arquitetura e conta pra gente como é que foi esse início, como é que foi, né, essa largada, esse pontapé inicial lá, o mosquitinho te mordendo daquela cultura que nem se falava em day trade. Trade era uma coisa, né, que tu trouxe depois, enfim, foi um dos pioneiros aí no Brasil, mas conta esse início pra gente, da formação até esse início. Muito bom. Eu vou dar só um passo atrás. Eu vou dizer que eu queria ter sido médico. Tá? É verdade. A minha, vinha até de branco. Será que é inconsciente? eu, na minha vida, o meu sonho no colégio era ser médico. Aí eu fiz o vestibular, não passei na medicina. E eu sempre gostei muito de desenhar. Né? Sempre fui um cara que pegava um lápis, uma caneta, desenhava alguma coisa. E aí eu tava naquele limbo, né? Porra, vou tentar de novo a medicina. Será que eu gosto mesmo disso? Né? E aí, cara, tentei arquitetura, passei na arquitetura. Tá? E aí eu tava fazendo curso de arquitetura com 18 anos, 18, 19, e uma coisa que eu não falei do vô, a importância do vô na minha vida. Eu todo ano fazia uma viagem pra Europa com meus avós. Eu ia comentar depois. Né? Lembra? E assim, eram viagens que era eu, meu avô e a minha avó. E ele começou a me chamar porque eu podia dirigir. Então eu era o motorista deles e a gente ia parando em cidadezinha por cidadezinha e a gente ia tendo aquele mergulho cultural. E aí um dia a gente tava em Veneza. E eu falei assim pro vô, vi um cara entrando no McDonald's de Veneza com um mochilão nas costas, todo. Eu, pá, cara, legal esse troço. Eu, pá, vô, será que não dá pra... Quem sabe, já que a gente tá vindo tanto, eu não posso morar um ano aqui. E ele falou assim, sabia que eu morei aqui na Europa também? E eu vou fazer tu morar, então eu vou te proporcionar essa viagem. Só que tu só tem uma meta, tu vai ter que aprender língua. Tu vem, mas tu vai aprender língua. Eu tô, tá bom, pra onde é que tu vai? Vai pra França. Top. E eu falei, vô, eu quero mais, eu quero a França e a Itália. Ele falou, só se tu aprender francês e italiano. E aí ele lançou o desafio, e aí eu na faculdade de arquitetura tranquei por um ano e morei na Europa. Essa viagem de um ano na Europa, ela foi o divisor de águas da minha vida, foi a primeira grande quebra assim, de paradigma, porque eu cresci, né, cara? Era um gurizão, né? 18, 19? Tinha 20 quando eu fui. 20. Tinha 20 anos, né? Tinha namorada, aquela coisa, deixar namorada em Porto Alegre, não tinha internet. Tipo, cara, tu ir sem amigo. Normalmente os caras que iam viajar iam com comunidades. Eu falei, cara, fui sozinho pra uma família. Morei numa família francesa. Nunca vou esquecer o primeiro dia que eu cheguei na janta com o monsieur e a madame. Não entendia nada de francês. E tava lá, me aprendi a me virar. Passou 6 meses, o meu avô voltou pra me ver com a minha mãe. E falou assim, agora eu vou te testar. E falou francês comigo, cara. Caramba. E ele era fluente, né? E ele, nossa senhora. E eu ganhei a ficha para mais 6 meses. Agora Top. que eu te provei. Top. Toma, mais 3 meses, 4 meses. Fiquei mais 4 meses na Itália. E voltei pro Brasil, né, cara? Então, assim, voltei um cara com uma bagagem cultural, artística, violenta, de língua. Então, sabia falar francês, sabia falar italiano fluentemente. Porra, em um ano. Inglês me virava muito bem. Tinha 4 idiomas. Sabia tudo que era possível saber sobre arte e arquitetura dentro daquele período de estudo. E aí, cara, cheguei pro meu pai e falei, e aí? O que eu vou fazer com tudo isso? Onde é que eu vou me meter, cara? Tava na faculdade de arquitetura, tipo, não tinha muito. E sempre havia empreendedora correndo, né? Eu preciso trabalhar. E assim, os escritórios de arquitetura não era uma coisa que me seduzia muito. Eu queria uma coisa mais de design, entendeu? Porque eu via Itália, principalmente, design, produto... Só que nunca tinha passado na minha cabeça pão de venda. Sim. Nem sabia que isso existia. Imagina, arquitetura tu não tem uma formação em marketing, né? Não sabia o que era isso. Perfeito. E aí meu pai falou assim pra mim, olha, tem um amigo meu que trabalhou muitos anos comigo, Neomar Vacari. Se um dia ele assistir esse podcast aqui, quero aproveitar. Grande Vacari. O Vacari, te lembra dele? Claro. E aí o Vacari era diretor financeiro numa agência, que era maior lá na época, que era a DCS, né? Do nosso amigo Márcio Calade, do pai dele. E cara... surgiu a oportunidade de fazer um estágio lá. Meio que goela abaixo, né? Tipo assim, ó, Luiz, vai. Tem um cara que mete ele estagiário. Cara, e eu entrei ali com 21 anos no mundo da publicidade. Fazendo estágio na DCS na época. Qual que era a tua posição lá? Oi? Qual que era a tua posição lá, né? Era atendimento. Era atendimento, Isso, né? Na parte de comunicação. Isso. A gente tinha se cruzado nas noites e tudo, sim. Não era tão amigo assim, mas, né, a gente sabia quem era um, quem era o outro. E aí, cara, caí lá, velho, e aí começou a pipocar essa coisa. Era uma empresa que fazia projetos dentro do grupo de comunicação DCS, tinha essa empresa que era a MA Frank Maier, Perfeito. do Luiz Magalhães, amigo, grande Luiz, né, um cara, né, pioneiro na parte de design de ponto de venda. E eu comecei a desenvolver com a ferramenta de arquitetura, ou seja, eu já tinha uma base de projeto,
tinha um conhecimento de design bacana, mas nunca tinha aplicado isso a negócio, né? E aí eu comecei a desenvolver projetos de ponto de venda. Mas, cara, quando vinha aqueles nomes floor stand, counter, corner, clip strip, não sei o quê, cara, você nem ideia que era aquilo. Que é? Era uma outra escala. Tu imagina, na arquitetura eu tava aprendendo a fazer praça, prédio, casa, e de repente agora tem que fazer um display de ponto de venda, né, cara? E aquilo ali, foi... No início, eu te confesso que eu fiquei meio escanteado, né? Porque tu, como estagiário, não era uma coisa que a empresa queria, era meio que goela abaixo, mas passou 1 mês, 2, 3, 6 meses, comecei a me passar trabalho, e aí eu comecei a gostar daquela função, porque eu via que, fazia um projeto no computador, semana seguinte vi o Burato lá com o protótipo. Que lembra do Burato? O produtor lá, né? O fabricante. E o protótipo, o projeto. Aí quando via a coisa, estava na loja. Loja, varia. Cara, nunca tinha ouvido falar em trade. Não existia essa palavra, trade, e nem merchandising, era displayagem, material de ponto de venda. Perfeito. Mas ali eu comecei a interagir com as indústrias, né? Então era o Grupo Azaleia, era a JVC, era a Tramontina, era a indústria de bens de consumo, algumas de alimentos e tudo mais, e junto com design gráfico, design de embalagem. Então, e do lado tava a publicidade lá com a DCS. Então tinha ali um 360, só a internet, que não era muito naquela época, porque né, tinha DCS muito. Net, né, te lembra? Mas não nascendo, era... na verdade. Nascendo, né, cara? E aí, velho, fiquei 1 ano mais ou menos estagiando. E aí negócio interessante isso aqui. Só que chegou um ponto que eu não tinha mais pra onde crescer dentro da empresa, entendeu? E eu sempre quis empreender. Sempre tive esse sonho, cara, vou ter minha empresa. Aí vem, o meu pai na minha vida. Né? O meu pai, por muitos anos, teve empresa de consultoria, com muito funcionário, sócio, mandava de carrão, então olhava para aquilo, um dia eu quero ser que nem meu pai, entendeu? Eu quero dar certo na vida. Com 40 anos já era um cara super bem realizado na vida e tudo mais, né? Teve uma carreira meteórica, assim, né? E eu, vou empreender, vou abrir meu negócio. Aí peguei, saí da agência, né, depois de 1 ano, já com a ferramenta bacana, bem desenvolvida, sabia fazer projetos, sabia mandar produzir. Falei, cara, eu posso vender isso no mercado, né? Então aí começou a correr a veia empreendedor em mim. Então, cara, eu vou começar a vender. Aí cheguei lá no meu avô, falei, vô, tá aqui minha pastinha, isso aqui que eu sei fazer. Eu sei fazer esse tipo de projeto. Me passa uma lista de agências de Porto Alegre que eu possa bater. Porque eu quero falar com eles e vou dizer que eu sou teu neto. Cara, tem que ser cara dura, velho, entendeu? Claro. Tu tem que usar tuas redes de contato. Network total. Ninguém... É isso que funciona. É isso que funciona. Ninguém cresce na vida sem ser primeiro cara dura e... Total. Tem que ter uma ferramenta, né? Alguma coisa tem que saber fazer. Claro. Tem que ter algum conteúdo. Então eu já tinha ali, bem ou mal, 1 ano de Europa, 1 ano e meio de agência. Sabia fazer as coisas, né? Não era um qualquer. Tava na arquitetura, tava quase me formando. Isso no meio da faculdade de arquitetura. Então eu trabalhava de manhã para os clientes e de tarde ou de manhã para a faculdade de arquitetura e ficava fazendo os projetos. E a arquitetura é terrível, é virar madrugada. Mas eu falava, cara, eu vou sair da arquitetura com o negócio montado. Entendeu? Esse era o meu objetivo. Então, saí da arquitetura com o negócio montado. E aí foi indo, cara. Meu avô conseguiu lá, o João Sati, amigo da Competence, passou para mim um projeto enorme da Via Marte, calçadista. Quando vi, a gente estava fazendo display pro Brasil todo. Cara, e a agência começou, aí veio o Kenji na minha vida, né? Meu grande amigo, irmão, ex-sócio. A gente aí montou a Santana Inamoto, uma agência de material de ponto de venda. Porque aí eu percebi que eu não conseguia tocar aquele troço sozinho, eu precisava ter alguém, a gente era amigo, já trabalhava junto na faculdade, o cara complementava, era um complemento no que eu precisava, porque eu era um cara de criação e atendimento, e venda, e marketing, e ele era um cara de indústria, produção e gestão. Perfeito. Então fechou aquele momento, entendeu? Pra mim aquilo ali foi uma coisa que eu precisava, e ele também, foi bom pra ele, e a gente abriu a Santana Inamoto, cara, em 2002, 2003. 2013, hein? Faz tempo. Cara, faz 22 anos, cara, eu ainda lembro como se fosse ontem. Cara, e aí veio aquela ideia, né? De sócio, aí botar estagiário, aí passa 1 ano, passa 2, a empresa não anda, tu não vê aumentar, sabe? Nem plantar uma semente numa horta e a mudinha não... Cara, tem uma coisa errada, né, velho? Chegava nas agências para oferecer o serviço. E as agências falavam assim, legal, tá aqui um briefing para ti, tu consegue me trazer amanhã esse projeto? Daqui 5 dias, não, e eu pilhadão, não, daqui, renderizava, mandava. Nunca devolvia a resposta. Você me irritava. Falei, cara, tá aí, velho, não vai pagar nada, não tô cobrando, o que tá acontecendo? O que tá de errado? As agências pegavam, projeto, cliente indústria, tá aqui o projeto, nosso. Fiz. Tá aqui, ó. Tem interesse? Não tem, tá, né, beleza, Rubens, valeu, irmão, obrigado. Pô, cara, não, mas veio, tu aceitou o risco, tá bom, mas chega um ponto que, né, tem que pagar a conta, né, cara. Só que assim, eu pensava assim, eu tô fazendo portfólio. Só que assim, chegou uma hora que, né, cara,
eu comecei aí a querer morar fora de casa, já não queria mais depender da minha estrutura familiar, já estava com 23, 24 anos, então, cara, aí surgiu a Marta na minha vida, minha esposa, né, cara, mãe dos meus 3 filhos, e aí eu, preciso crescer empresarialmente. E aí qual que é o caminho, Borba? Qual é o único caminho? São Paulo, né, velho? Não tem outro jeito. E aí isso aí já era 2025, né, 3 anos depois de ter aberto a agência, eu comecei a pipocar em São Paulo. Aí comecei a participar das feiras, chegava nas feiras, batia nos stands, chegava para falar com quem é que cuida do ponto de venda na Unilever, quem é o responsável pelo ponto de venda, quem é que teria interesse em comprar esses display aqui na empresa, esses projetos de display aqui na Nestlé. E eu ia só nos grandes, que eu ia nas feiras, tinha os stands, né? Eu olhava para eles e falei, pô, vou atender essas marcas, né, velho? Claro. Alpargatas, Havaianas, né? Então, já tinha trabalhado com a Grendene no Rio Grande do Sul, então já tinha tido um gostinho de empresa grande. Mas nunca tinha trabalhado com bigs mundiais ou nacionais, apesar da Grendene ser nacional. E cara, e aí os caras, não, fala com aquele cara lá. Quem? O cara do trade. Ó que louco. Aí em 2025, cara, que eu comecei a falar com pessoas de trade. Não tinha nem ideia do que era trade. Só que eu sabia que eram eles que poderiam contratar os meus projetos. 20 anos atrás, 2005. 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás que eu, né, ouvi a palavra trade e vi um cartãozinho lá com o nome do João Antônio, fulano, trade. Cara, aí eu vi que ali que era o negócio, entendeu? Porque eu vi que ali que estava o centro nervoso. E aí eu comecei a perceber que tinha uma outra área além do marketing, que eu não precisava falar com a turma do marketing, que era um troço que também, porra, respeito, admiro, curto, eu sou marketing no meu negócio, mas vive em outro mundo, né, cara? Sim. Não tem a menor ideia. PDV para a turma do marketing é um complemento de uma campanha, não é o core business. Sim, perfeito. Então, tu imagina tu falar com uma agência que atendia esse cliente. Então, era um elemento a mais. Então, a agência, para mim, saiu do meu mapa. Falei assim, cara, não vou mais bater em agência. Acabou, nunca mais. Deu, já era. Né? Se quiser me chamar, me chame. Mas eu não vou mais gastar meus tiros, minhas fichas nas agências. E também não vou mais tentar falar no marketing. Vou tentar falar com quem? Trade. Então, eu ligava para as empresas e perguntava quem é o trade da empresa. Aí caía nos mais variados tipos de pessoa, cara. Caía no cara que não tinha tempo de falar contigo porque estava cuidando de promotor, que era merchan. Perfeito. Só que assim, nessa uma época... confusão que ainda tem hoje, né? E tu imagina, faz 20 anos e ainda existe. E até hoje me perguntam isso, cara. Tu entende? Então, assim, eu vi esse negócio por dentro. Mas era o cara que, de repente, estava lá na regional, que fazia o projeto com o gestor comercial e papapá, de vendas da indústria. E esse cara foi meio que virando meu alvo, entendeu, cara? E aí, velho, chegou um ponto que eu falei, ou eu desenvolvo esse mercado, ou eu vou morrer com ele. Tá? Porque eu não morava em São Paulo, eu voltava para Porto Alegre, eu tinha que atender empresas do Rio Grande do Sul e nenhuma tinha trade. Então, assim, eu tava muito nessa coisa, ou eu ia viver de São Paulo, eu não queria morar em São Paulo, cara. Nunca foi meu sonho, assim, tipo assim, vou trazer a Marta para cá, vou ter meus filhos em São Paulo. Eu gosto de São Paulo, cidade que eu acho, assim, fantástica para ganhar dinheiro, mas para viver não é meu... Sabe, eu gosto de estar na barragem, de estar, né? Meu negócio é outro, cara, mas eu sabia que ele era o centro nervoso e eu pensava assim, o que eu posso fazer aqui onde eu moro, que é no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil, baseado no que eu estou aprendendo, porque eu estava aprendendo muita coisa nessas relações, entendeu? Isso aí já era 2007, e aí eu já estava atendendo São Paulo Alpargatas, ASICS, Unilever, aí eu fiz uma parceria muito bacana com um fabricante de material de ponto de venda, que foi a Alpha Display, que eu nem sei se ainda existe. Na época, o Antônio Napolitano, que Deus o tenha, tá no céu já, ele era um cara que olhou pra gente e falou assim, cara, vocês são foda, gurizada. Vou trazer vocês aqui para São Paulo, vou bancar vocês. O cara nos bancou, cara, em troca da gente fazer projeto pra Alpha. Boa. Então, assim, eu tava lá com uma estrutura de 5 designers em Porto Alegre, com a Alpha pagando um FII para nós, entendeu? E a gente projetando no risco para os clientes, mas eu dizia assim, é no risco para os teus clientes, mas pelo menos tu tá me pagando meu custo fixo. Perfeito. Então assim, mas essa estrutura aqui que tu tá me pagando de custo fixo, eu vou usar para fazer projetos para outras empresas, e eu vou ganhar e acabou, entendeu? Tu não é meu sócio, tu tá pagando um valor para nos ter disponível para ti. E aí eu dava display, projeto para os vendedores dele, dessa Alpha aí, da indústria, e os caras me levavam no Unilever, me levavam na Phuket de meia, me levavam na Dr. Oetker. Cara, eu colei, isso eu aprendi com meu avô e meu pai, esponja, velho. Eu ia assim, cara, eu colava nesse representante comercial de material de ponto de venda. Olha onde é que eu me metia, né, cara? Ia lá com a pastinha de projeto, tudo no risco, né? Mas tinha alguém me pagando um FII, pelo menos, então tô ali.
E se desse uma produção, ainda ganhava uma comissão, entendeu? Era o meu acordo com a empresa na época, tudo certo. Ó, cara, vocês fizeram um projeto no risco aqui, vingou, toma aí 1%, 2% de comissão. Pô, ainda tinha uma perspectiva de ganhar uns pila, né, cara? Perfeito. E aí, ia indo nessas empresas, cara, e aí, cara, aí foi uma pós-graduação, assim, pra mim agora. Maravilha. Deixa eu só, acho que tem um aprendizado, eu notei aqui nessa primeira parte, importantíssimo, vamos ver se tu concorda. Primeiro, mais uma coincidência, né? Tu que ser médico, agora me lembrei, eu sou filho de médico também, quando vi sangue não consegui seguir a carreira, nem pensar em seguir, porque não, sangue comigo na época não dava, acho que até desmaiei. Comigo. Exato. E outra coincidência boa também, que quando tu escolheu morar fora, tenho certeza que é muito parecido com a minha escolha, foi Europa, por ser realmente o berço da cultura, abrir, né, enfim. Mas o que eu queria deixar aqui de recado, acho que tem um grande aprendizado. Hoje a gente pensa muito nas coisas também materiais, eu quero ter o último iPhone, o 16, o 18, o 17, o que for, lançou o 16 e tal. Mas isso é o que fica. Olha só, a gente está falando de um negócio de mais de 25 anos atrás, com certeza, e isso é o que fica, né? Poder... aqui que está a essência de todo o embrião teu em relação ao trade, poder ver essa cultura, poder circular, ver uma arquitetura diferente, enfim. Então, essa é uma importância, acho que tem um aprendizado aqui, né, Rubens, gigantesco. E o que tu colocou agora para a gente foi basicamente a origem, né, do trade dentro da tua história, de como tu te inseriu. E aí eu te pergunto, né, nesses 20 anos já de estrada, eu sei que é difícil, mas como que é essa evolução? Porque a gente sai efetivamente de um departamento que tu falou, de material de ponto de venda, né, displays, enfim, a um departamento hoje estratégico, 20 anos depois. Claro, estamos falando de não todas as empresas, sim. Mas que estão se construindo. Tenta fazer essa associação da evolução do trade, assim, essa história. Tenta vir agora para a evolução. Como é que tu enxerga isso? Perfeito. Então, não tem como fazer essa analogia sem continuar nessa jornada pessoal minha, porque, como tu sabe, né, cara, eu acho que isso aí o mercado já reconheceu, eu fui um dos caras que mais movimentou essa engrenagem. Totalmente. Né? Então, lá em 2007, quando eu vi que não tinha mercado maduro, né, e que mesmo nas grandes empresas que eu ia, onde já tinha um trade, ele ainda era muito tático operacional, porque eu, nesses contatos com os trades das indústrias, através desses vendedores, ou mesmo fazendo um atendimento próprio, né, eu percebi que a galera não tinha, assim, uma metodologia de trade. Não tinha um método, tinha muita demanda, tinha verba, então era um negócio que eu dizia assim, cara, esse troço tem dinheiro na mesa, que nem tu fala, né, Bora? Mas assim, mas não tem processo, não tem... E aí, cara, eu falei, só existe um jeito de eu... Como é que eu posso dizer? Sobreviver, porque também era uma coisa insustentável para mim aquilo, entendeu? A minha agência não dava lucro. Eu tava sempre correndo atrás. Não é um negócio que eu dizia assim, cara, esse aqui é um negócio próspero, entendeu? Eu trocava dinheiro, basicamente, entendeu? E eu dizia assim, cara, eu não vou conseguir viver assim para sempre. E eu também não gostava de ficar ali sempre devendo pro cliente. Se é aquele trade bombeiro. Eu, às vezes, era o trade bombeiro do trade bombeiro. O trade bombeiro da indústria contratava uma agência que acabava virando mais uma parte desse trade bombeiro. Isso me irritava pra cacete. Perfeito. Porque assim, não tinha assim, um briefing organizado, não tinha um porquê nas coisas. Faz aí um projeto de PDV para não sei... Tá, mas e daí, cara, sabe? E o monitoramento, e o porquê, e a estratégia, não tinha essa coisa toda. E aí, cara, nesse momento eu tomei a decisão de ir pra academia. Não a minha ainda, né? Mas a academia da SPM. E era necessário na minha formação fazer um MBA. Tá? Aí, cara, essa aí foi a segunda virada de chave da minha vida, entendeu? Foi quando eu entrei na faculdade, eu digo para vocês que estão nos assistindo, tu quer realmente ter uma consistência no que tu faz, seja em trade, seja em qualquer coisa, tu não pode virar as costas para a parte teórica daquilo que tu faz. Perfeito. Tu tem que ter. E assim, galera, trade, ninguém aprendeu na faculdade. Tu não sai do colégio para fazer um vestibular e entrar numa graduação de trade. E poucos profissionais que estão no trade fizeram um curso. A maioria entrou no trade e acha que vai se dar bem lá sem ter estudado, só fazendo, executando, entendeu? Então, eu comecei a perceber isso e falei, cara, tem uma grande... Aí eu vi uma grande oportunidade, só que de longo prazo, que era o quê? Formar profissionais de trade. Qual que foi o meu movimento depois de estar dentro da SPM, já ter ganhado a confiança, porque eu fiz um MBA, aí lá, cara, eu sempre fui que nem meu avô, cara de relacionamento. Quem é o diretor da SPM? Esse cara que dá aula, o cara, o Genaro, porra, meu irmão. Agora não tá mais lá, ficou 20 anos também. Ele transformou a SPM no Rio Grande do Sul. Eu falei, Genaro, cara, ele, legal só se tu tem agência, aqui na SPM a gente gosta muito de case, vem dar umas aulas aqui. Eu falei, velho, vou dar aula na SPM, cara. Eu com 25, 26 anos, cara.
Na hora aceitei, né, cara? E aí eu comecei a pegar essa veia e comecei a fazer cursos de trade na SPM. Aí vinha para São Paulo, fazia curso. Entendeu? Aí comecei a criar uma base acadêmica conceitual, tá? Perfeito. E o que eu fui fazendo com isso? Monetizando dentro do que eu podia e, cara, ensinando. No que eu fui ensinando, Borba. Cara, só que assim, gurizada, é o que eu digo, cara. A gente vive hoje, né, Borba, numa sociedade que só quer resultado no curto prazo, né, cara? A gente é superficial pra caramba em muitas coisas. Os caras querem resolver em um ano um problema. Foi um movimento, cara, que foi impactar a empresa, em alguns casos, depois de 10 anos. Entendeu? Porque eu comecei lá em 2007, 2008, 2009 a dar esses cursos, cara. E aí, velho, aí eu fui pra onde eu tô hoje, que é a parte de ensino, que é a parte de... Aí eu escrevi meus livros. Acho que esse é um próximo ponto aqui, né? Dentro tu escreveu 3 livros, né? 3 livros. 3 livros e um deles, inclusive, fala sobre planejamento de trade. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro livro. E tu traz, e aí já vou engatar aqui com um que me chama muita atenção, que acho que é uma grande pimenta nessa seara, né? A gente vê a evolução do trade e, sem dúvida nenhuma, se tu colocar hoje no chat GPT, que é o que a gente tem aí de mais atual em termos de tecnologia, IA, enfim, se tu botar lá Rubens Santana, Trade Market, ele vai te trazer como um dos pioneiros do trade marketing no Brasil. Eu sou do Rio Grande do Sul também, assim como ele, né? Não tenho certeza que lá no Rio Grande do Sul foi o pioneiro a levantar a bandeira, né? E aí, para não ter arrogância, a gente fala um dos no Brasil, mas com certeza, talvez até claro, não tô sozinho, né? Mas a grande referência que estruturou isso. E aí, voltando aqui, essa pimenta, quando a gente fala ali dos planejamentos estratégicos, né, do planejamento estratégico, tem uma pimenta que num outro livro teu que é muito bom, o Neuromarketing. Né? E, de novo, como tu falou, a gente não aprende trade marketing só na academia, que é importante para todas, é muito importante, mas o neuromarketing, como é que tu agregou isso? Como é que tu teve esse insight? Porque foi mais uma grande virada também aí de trazer o neuromarketing para essa leitura do trade marketing. Exato. Aí o neuromarketing ele entrou na minha vida ali em 2017, 2018, onde eu já tinha encerrado as minhas atividades societárias, né, onde eu estava já mais praticamente vivendo só da consultoria e dos treinamentos das palestras. Então, desde a primeira aula que eu dei até eu me sustentar com isso, levou mais ou menos 13 anos, tá? E aí, cara, para que veio essa jornada, esse capítulo do neuromarketing? Primeiro porque, assim, né, pessoal, não dá para botar todos os ovos numa cesta só. Então eu sempre digo, cara, e se o trade amanhã desaparecer? Né? E se deixar de ser relevante? Vou ser um cara que só sabe tocar um instrumento? Não posso, né? Então eu tenho que saber tocar os outros instrumentos. Aí fui expandindo, né, os meus estudos para essa área mais envolvendo o comportamento humano. Que também ali naquele momento, na minha crise dos 40, né, era uma forma também de eu me entender, saber o que se passava dentro de mim, e sempre me fascinou muito essa busca pelo entendimento dos mecanismos de tomada de decisão, porque, né, quando a gente estuda o trade estratégico, a gente sabe que no final do dia o que a gente está fazendo é para levar alguma coisa diferente para o shopper, né? Então o shopper está no centro das estratégias, o shopper é uma pessoa, e uma pessoa toma decisões, tem sentimentos, emoções e pensamentos. Então a ideia do neuromarketing foi, primeiro, dar uma ampliada no meu repertório. Bom. Segundo, né, me aprofundar dentro dessa vertical mais voltada a comportamento. E, cara, me abriu muitas portas. Até hoje eu dou palestra sobre isso, né? Nunca quis me posicionar como um referente nessa área, entendeu? Não era o meu objetivo, mas eu acho que a gente tem que ter, né, dentro do nosso escopo, mais de um... Mas ele é um grande complemento, né? É um grande complemento, cara. É um grande complemento. E aí tem uma outra virada também, que já, né, associando, quando a gente olha toda essa tua trajetória no trade dentro do Brasil, enfim, e hoje vem um grande movimento aí, né? Um movimento de 2025 que tu fez, que vamos chamar de um trade latam, né? Tu tá te posicionando, talvez tua quarta língua aí, o espanhol, foi para lá agora no Uruguai, morando no Uruguai, levou toda a família, a princípio eram 3 meses, aí já virou 1 ano. Conta pra gente, né, essa visão de futuro, e eu vou já engatar com uma outra pergunta. Qual que é a tua visão? Porque tu falou, o trade ele pode acabar. Eu acho que, né, sim, pode acabar. Eu acredito muito numa transformação. Acho que o trade ele se torna um business marketing ali na frente, que é a junção de inteligência de mercado, trade marketing, merchandising, próprio marketing, enfim. Qual que é a tua visão de futuro? Né? Tem 2 coisas aqui, o futuro do Rubens como caminhada, e aí agora espalhar essa cultura latam, e o que tu vê como futuro do trade marketing aí, que a gente pode deixar como mensagem? Perfeito. Antes de falar disso, eu só queria fazer um complemento a essa jornada que vai conectar com a tua pergunta, que é a busca pelo novo. Perfeito. Tá? E como forma de sobrevivência. Reinvenção,
destruição como forma de sobrevivência, tá? Eu poderia ter chegado lá em 2000 e quando eu lancei meu livro, 2015, 2013, e dizer assim, cara, eu vou viver só do trade. Não, fui atrás do neuro. Um trade neuro, pra que mais? Aí, tu sabe, a gente fez junto essa viagem, né? Eu não estava num momento muito bom na minha vida, eu estava encerrando minhas atividades societárias, né? Então eu estava numa crise existencial grande em 2018, antes da pandemia, e aí nos tocamos pro Vale do Silício, né, cara? Dezembro de 17. Dezembro de 17, ou 18, foi 17? Dezembro de 17. Dezembro de 17, indo para 18, exatamente. Fomos junto, né? Então tu esteve presente comigo em vários momentos da minha vida, por isso tu tá aqui agora. Fomos pro Vale do Silício, eu fui contigo, e aquilo ali, cara, me abriu a janela nova. Primeira coisa, não dá para ficar sentado no conhecimento. Tem que pipocar. Aí vem a academia. Aí vem a pandemia e a academia, né? Perfeito. Aí eu volto do Vale do Silício, louco, piro, né? Porque eu falei, cara, por que eu preciso ter empresa com sócio, com funcionário? Tem um monte de plataforma digital que tu pode ganhar. Bom, destruir todos os meus negócios para aí virar o Rubens que eu sou hoje, que é o Rubens só digital. Por que eu tô morando em Montevidéu hoje? Porque eu não tenho um empregado nem um sócio. Não tem nada que me puxa para lugar nenhum, né? Mas eu demorei para ter essa virada de chave. Demorou 5 anos para eu perceber como é que eu podia viver assim. E, cara, e aí voltei do Vale do Silício e fui para China. Essa tu não conseguiu ir junto, né? Não. Fui sozinho para lá. Senti tua falta, porque aquilo lá é um terror. Essa deve ter sido impressionante. Foi impressionante. Em 2019, velho, escrevi meu 3º livro, Planejamento de Trade, Neuromarketing, o novo varejo e a transformação digital. Perfeito. Tava fechado na vida, né, cara? Tipo, tava tudo certo. Fiz o meu box, palestrinha, já não tinha mais sócio, tava no clube de tarde, viajando às vezes, vivendo como eu sempre quis. Um monte de palestra agendada, né, cara? E aí começou aquela tal os chineses começaram a construir um hospital rápido, né? Te lembra? Uhum. A gente via, cara, o hospital sendo construído em 2 dias. Eu falei, eu conheço a China, cara. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui, cara. É um vírus, é isso, é aquilo. Falei, cara, essa porra vai vir, velho. E aí, cara, pra todo mundo foi uma pedrada, né? Mas pra mim, o que aconteceu ali? Todas as minhas palestras foram canceladas. E eu não tinha um centavo de receita no digital. Não tinha um centavo. Mas, pandemia tá aqui. Viagem pro Vale do Silício e China tava antes, né? Então, eu fiz essa mudança. Nesse momento aqui, antes da pandemia, eu já tava me digitalizando. Sem ter uma necessidade latente. Eu não sabia que ia ter uma pandemia. Mas alguma coisa em mim me dizia, eu tenho que fazer uma coisa diferente. Eu não posso ficar sentado aqui. Eu vi que o mundo pode mudar a qualquer hora. Então, eu tenho que ser digital, eu tenho que ter em rede social, eu tenho que ter um infoproduto. Aí eu lancei o primeiro curso, que foi um fracasso, que foi a reinvenção do varejo. Eu lancei um curso online baseado na minha experiência no Vale do Silício na China para varejista. Vendi 10 inscrições. Foi um fracasso, perdi dinheiro. Mas aprendi um infoproduto. Entendeu? Cara, aí veio a pandemia, cara, e fechou tudo pra mim. Eu falei, eu só tenho um jeito de sobreviver, cara. Eu tinha acabado de comprar um apartamento novo, grande, condomínio grande, financiamento, 3 filhos, eu tava reformando o AP. Cara, minha conta fixa ali, eu não vou nem dizer quanto é que era, tá? E eu perdi minha receita, cara. E eu falei, eu tenho que sobreviver. E aí, o que eu fazia? Pra quem que eu olhava? Pro digital. Pro vô Flávio atrás de mim, na Perfeito. fotinha. Aí cara, eu juro, dá vontade até de chorar, porque eu lembrava assim, eu passou por umas ruins. O mundo não vai acabar, eu vou sobreviver a essa porra aqui, eu não vou quebrar. Tudo tem começo, meio e fim, né? Eu vou dar um jeito de me virar. Eu botar na minha cabeça assim, eu saía caminhando no parcão, cidade toda fechada, eu vou dar um jeito, eu vou me virar, eu vou conseguir, eu vou... Cara, e aí começou essa coisa de, cara, é o digital. Falei, velho, vou voltar para minha base. O que eu inventei um curso de varejo? Deixa eu ver, qual é a minha base? Minha base é trade. Então o que eu vou ensinar? Vou ensinar trade num curso. E vou beber da onde? Vou beber do livro, meu primeiro livro. Aí eu peguei o livro, decodifiquei ele no curso Master Trade. Perfeito. Cara, gravei esse curso, assim, uma semana antes, eu terminei de o curso, fechou tudo. Os caras tiveram que ir embora lá de casa. O cara terminou o último play do curso e foi pra casa trabalhar, a cidade fechou, velho. Caramba. Cara, aí assim, quando é que eu lancei o curso? Foi na Maratona de Trade Marketing. Que eu fiz lá, devia ser maio, abril aquilo de 2020, velho. Entendeu? E, cara, ali foi assim, quando eu lancei o curso, cara, eu abri o carrinho, cara. Naquela noite, velho, eu pulava daqui até lá, tinha a cabeça, velho. Achei que eu ia ficar milionário, né, velho? Porque vendeu pra cacete, cara. Vendeu pra cacete, o ticket médio alto pra caramba. Falei, cara, acabou, é isso, velho, não preciso mais nada.
E aí a história depois é o quê, né, cara? A pandemia passou, né? O digital me abriu uma janela absurda, né? De visibilidade, conhecimento. E me criou a base para eu lançar a plataforma da academia, né? Só que assim, cara, o digital é isso aqui, ó. Ele faz um pico e depois, né? A gente teve aquele período que todo mundo comprou curso online. Depois, velho, nunca mais foi a mesma coisa. O que eu fiz? Eu entendi que aquilo ali era uma parte do meu portfólio. Aí, como as minhas atividades de palestra, de treinamento tinham voltado, eu já tinha minha mentoria, eu já tinha um portfólio de serviço, entendeu? E o digital veio para complementar. Perfeito. Né? Então, cara, é aí que a academia entra, e a academia, assim, o propósito dela é transformar vidas, né, cara? Entendeu? Eu tenho assim, ó, os alunos não acreditam, né, cara, quando eles entram na academia uma semana depois, porque eu demoro até botar todo mundo para dentro do grupo de WhatsApp, eu faço todo um atendimento, eu mando uma mensagem para eles, entendeu? Eles acham que é um robô. Os caras acham, não é o Rubens, cara, sou eu, velho. A minha missão é te ajudar. Me diz o que tu precisa, qual que é a tua dúvida, precisa de um apoio, eu faço isso aí de graça, tá me pagando uma anuidade, tá tudo certo. E, cara, hoje, dentro da plataforma, a gente tem mais de 5 mil membros, entendeu? Ativos é uma parte disso, obviamente, nem todo mundo é membro ativo, no sentido de estar pagando uma anuidade, mas, assim, é a maior comunidade de trade que eu conheço, entendeu, cara? E é fantástico, cara, porque, assim, isso aí me fez com que eu tivesse realmente a possibilidade de desempenhar meu propósito, cara, porque meu propósito é ensinar, velho. Eu vim pro mundo pra me comunicar e pra ensinar. E aí tu vê, né? Comunicação para ensinar, né? Então eu tô certo hoje no insight de manhã, 5 da manhã, onde eu faço uma correlação que o teu propósito, tu é um grande comunicador, um comunicador de trade da essência do teu avô, que tu traz. Cara, eu acho que vale explorar um pouquinho. A academia, ela tem né, e tu tem uma experiência, tu também fiz parte da primeira turma de pós-graduação. Sim, tu é fundador da academia. Sim, mas também vamos voltar um pouquinho antes da pandemia. Trade. A pós de trade, quando tu faz na SPM, também tive a oportunidade depois, né, por indicação tua, de dar algumas aulas lá em alguns cursos. Sim, e essa troca lá. É fantástica, né? Acho que isso é fantástico. Tenho certeza que tu acabou de falar, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? Me lembro também dessa nossa conversa, cara, Rubens, tu precisa te digitalizar lá no Vale do Silício, né? Aquele nervoso, né? O famoso fear missing out, né? O FOMO. Isso. Aquela sensação que o cara sai e quando tu vai pra China, imagino que deve ser 10 vezes mais ainda, né? Porque lá é muito mais avançado. Mas eu acho que aqui tem uma outra grande pergunta, né? Tu tem 3 filhos, três livros, vários portfólios. Mas o que tu olhando, e tá muito na tua relação, o que olhando um pouco pro passado, assim, ou pra tua história, o que tu diz assim, cara, eu acho que tu acabou de falar, mas eu quero que tu repita. Cara, o Rubens, efetivamente, o meu maior case, tira um poucos filhos, que eu acho que é uma coisa à parte, a esposa grande, né? O que é o teu grande case? Eu, Eduardo, arrisco dizer que é essa essência do ensinar, né, do comunicador, mas quero escutar da tua boca, né? Eu acho que, assim, todo mundo na vida, em algum momento, tem que ter aquele momento eureka, aquele momento epifania, tipo, cara, é isso que eu faço muito bem, é isso que vai me dar prosperidade, que vai estar, assim, aliado à minha missão na Terra, entendeu? Que vai fazer o bem para as pessoas. Eu acho que, porra, assim, tem um papo piegas aqui, né, cara? Todo mundo quer ser coaching, quer ajudar os outros, e às vezes só por dinheiro. Mas, assim, é muito bom tu ver que tu ajudou alguém em alguma coisa e que aquilo ali foi um virador de chave, né? Então, a minha grande virada, cara, a minha grande percepção foi essa, cara. Eu não sei te dizer em que dia foi, ou em que momento, em que ano, mas foi quando... todo momento que eu entrei no fluxo, entendeu? Quando eu tava dando uma aula e o tempo não passava. Ele estava ali, era um contínuo, entendeu? E momentos que eu acessava, assim, coisas que eu nem sabia que eu sabia. Tu vai para um plano quase espiritual, entendeu? Porque tu não é mais nem a tua mente ali, nem teu inconsciente. É um sentimento, é uma coisa transcendental. E quem está assistindo esse podcast aqui, toda vez que tu estiver fazendo uma coisa dessas e tu sentir isso aí, é porque é ali que tu tem que estar. E aí o meu pai me ajudou muito, cara, a tirar da minha frente coisas que atrapalhavam isso. Porque na vida o cara precisa de alguém para ajudar a dizer, cara, tu é isso aqui. Tu não tá vendo, tá tão claro. Por que tu não percebe? Né? Por que tu tá te auto-sabotando? Entendeu? Então, assim, às vezes a gente se auto-sabota por inseguranças, por, sei lá, coisas mal resolvidas no passado que tu não te permite tu chegar onde tu deveria, entendeu? E muitas pessoas acabam não chegando lá, às vezes. Até por falta, às vezes o cara não... Cara, dá medo, né, cara? Assim, às vezes certos movimentos, né? Sim. Tipo assim, eu tive muito medo de deixar de ter sócio. Bem ou mal, meu sócio era uma bengala pra mim, eu era uma bengala pra ele.
Quando tu deixa de ter isso, né? Agora, por exemplo, esse movimento de eu ir morar fora, né? Eu perdi muitas bengalas, perdi muitas coisas. Mas, então a primeira coisa, assim, de tu saber quem tu é, né? É tu encontrar essa essência naquilo que tu realmente vê que faz todo aquele sentido e tirar da frente, cara, o que é dispersão. Cara, porque é muito fácil dispersar. Muito. Quando eu defini meu foco e falei assim, eu não preciso de nada além de uma plataforma online, e do meu conhecimento, e de uma gráfica, de um correio e de um botão para apertar para distribuir um curso, eu não preciso mais nada do que isso. Cara, eu não tinha mais nada além de mim para superar, entendeu? E aí vem uma outra questão, né, meu? Aqui, ó, e corpo. Né? Tu passou por isso também, né? Tu sabe, tu é outro cara hoje. Tu teve essa percepção também. Tu não pode... Eu tinha muita dor nas costas, eu tinha situações assim que às vezes, será que eu vou conseguir dar uma palestra? Será que eu vou conseguir ficar em pé 2 horas? E se eu não conseguir? Eu tinha muito medo de trancar, de travar, entendeu? Mas, na verdade, o medo de travar é o teu medo de fracassar. É um medo de fazer um movimento errado, e aí tu tranca, e tu não consegue fazer a arte, entendeu? Então, quando tu diz assim, cara, não é isso, velho, eu vou conseguir, pô, até pro taekwondo eu voltei, né, cara? Tipo assim, coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, assim, eu diria que eu consegui fazer da crise dos 40 uma fonte de energia pra mim, entendeu, cara? De pegar e dizer assim, cara, vamos lá, meu, eu tenho medo de um monte de coisa, todo dia, é assim, ó, por mais que o cara tenha energia e coisa, a gente não sabe direito porque a gente tá aqui, pra onde a gente vai, de onde a gente veio, e quem a gente é. Tu vai sempre ter as dúvidas, entendeu? Mas aí o meu avô que me ensinou isso, cara, tu tem que continuar indo. Tu tem que continuar indo. E assim, ó, cara, eu me lembro até hoje do meu avô lá, já bem velhinho, e ele dizendo assim, o meu medo não é de ficar velho ou morrer, o meu medo é de não ter mais um projeto, um sonho. Então ele tava lá, cara, na cadeira, assim, fraco, pensando no próximo livro. Então, assim, se o cara não tem um projeto, um sonho, um troço... Cara, não importa a tua idade, tu já era. Morreu. Então, assim, Montevidéu, pra mim, ida para o Uruguai, é isso. E aí, olhando pro futuro dos meus filhos, né, cara? Entendeu? Pensando assim, que tipo de vida eu quero pra eles, entendeu? E aí, esse capítulo aí do trade Latam, eu não sei o que vai ser. Vamos ver o que vai dar, né? Vai dar, tenho certeza, até por toda a construção que já fez. Para não ficar no ar, já que o Rubens falou, enfim, e talvez o pessoal que também me conheça, sim, eu sou o Eduardo Borba, 45 quilos mais magro, fiz a bariátrica aí há 9 meses, muito olhando saúde, como o Rubens falou, e chega num momento que tem que dar o clique mesmo, né? Eu tenho uma filha de 10 anos também linda e quero ver meus netos, então a gente fez essa mudança. Tia, e larguei um tia. Boa, faz parte. Hora, né? Faz parte. Tchê, né? Um bar, um tia. Um bar, um tia. Não é conversa de gaúcho, só quando aqui, né? Quando a gente pensa aí em mensagem final, né, para esse time de trade, a gente vê toda essa evolução do trade. O que tu pode deixar aí para uma empresa que busca, né? Tu teve vários cases, mentorias, consultorias, né, os livros, percorrem várias empresas. Aqui no podcast aqui a gente tem, né, PodTrade, tem muita gente bacana sendo entrevistada, trazendo informação. Mas o que tu pode... Qual que é o principal conselho assim, que tu deixa na mesa para quem está buscando efetivamente aprimorar o trade? Né? Qual que é aquele grande início, assim, um conselho que o Rubens pode, com essa bagagem de mais de 20 anos aí no trade, pode deixar? Cara, o meu conselho é baseado no que eu fiz na minha vida e deu certo, tá? Então, assim, eu tenho uma bagagem para dizer que em trade tu tem que ter 2 pés. Um na prática e outro pé no teórico. É fundamental. Traders que estão aqui nos assistindo, vocês estão na pior área dentro de uma empresa. Tá ouvindo? Trade é a pior área dentro de uma empresa. É onde ninguém quer estar. Quem está no marketing não quer estar em trade. Quem está em vendas não quer estar em trade. Ninguém quer estar no trade. Tá? Por isso que o trade é para os fortes. Tá? Então, assim, ó, tu vai sobreviver a essa panela de pressão. Primeira questão, uma resiliência brutal. Tu tem que ser um cara que, né, aguenta essa pressão terrível. Eu vivi sob pressão por muito tempo, eu só não enlouqueci. Eu quase enlouqueci, tá? Eu tive crises absurdas de ansiedade. Cara, nunca vou esquecer. Teve uma vez que o Kenji teve que me buscar no centro de Porto Alegre porque eu saía a correr, a caminhar, não sabia mais quem eu era, onde é que eu tava. Tive uma crise de ansiedade, crise de pânico, entendeu? Tive, mais de uma. Então, assim, é terrível. Por quê? Porque era pressão terrível. Aguentou,
né? Sabe que aquilo vai passar, todas as crises passam, né? E se tu passa por elas, tu fica mais forte. Então o trade tem esse lado que vai te exigir uma resiliência brutal. Tu vai entrar nessa área, às vezes de forma planejada, tu quis ir, às vezes te colocaram lá, às vezes foi uma oportunidade. Poucas pessoas tiveram essa ideia, essa visão. Quero ir para trade. Pergunta pro vô e pra avó, qual é o futuro do Binho? Ele vai ser médico. Entendeu? Do Borbinha, eles tinham um projeto para nós. Ninguém tinha um projeto para nós de ser trade, entendeu? Minha mãe achava que eu ia ser médico. Quando eu disse para ela que eu não ia fazer medicina, ela chorou de decepção, entendeu? Então, assim, ninguém planejou estar em trade. Então, tu tem que ir para lá com essa resiliência, né? Saber que é a pior área da empresa, mas por ser a pior área da empresa, é a área que mais vai te dar casca. E aí, o que tu vai somar com isso? Que eu sempre busquei. O outro lado, que é o acadêmico, o conhecimento. Cara, se o cara não tiver conhecimento sobre o que é trade, cara, sobre tudo que envolve trade, a gente vai fazer agora um podcast contigo na sequência sobre go-to-market, por exemplo, essa parte mercadológica. Trade é business, né, velho? Business. É business. E assim, existe uma base acadêmica para isso. Você tem que estudar a teoria do trade, você tem que estudar as especializações do trade, você tem que estudar a psicologia do comportamento do humano, você tem que estudar a transformação do varejo. Então, eu diria assim, cara, primeiro vê bem se é o que tu quer, né? Tá dentro dessa panela de pressão, se tu decidiu, vai com tudo para cima, mas assim, não vai desarmado, né? Não vai desarmado de um bom embasamento teórico, porque senão, cara, tu vai ser engolido pela operação. E se tu for engolido pela operação do trade, tu pode até ser um bom executor, mas tu não vai... O que tu quer ser em trade? Diretor. Perfeito. Né? O cara tem que mirar uma diretoria, né, cara? É isso aí. E depois consultoria. Alvo. É isso aí. Depois que o cara tiver enchido o saco da vida empresarial, aliás, eu não contei, dentro da academia tem um curso. Sabia que tudo isso, tudo que eu fiz na vida em termos de empreendedorismo, eu ensinei dentro do curso Libertates. Boa. Só que para fazer esse curso tem que ter alguns pré-requisitos. 40 anos, pelo menos 15 anos de experiência e tá soltinho no mercado. Porque é pro cara montar a boutique de consultoria dele. Porque, cara, assim, eu vou dizer pra vocês, onde é que tem uma... Deixa eu bater na madeira aqui, agradecer a Deus, todo dia eu agradeço, cara. O cara não ter chefe, o cara não depender de um único cliente, o cara... Eu não sou 100% dono da minha agenda, mas, enfim... É bom demais, entendeu? É show da agenda. Eu acho que esse é o prêmio, entendeu? Para quem passa por esse perrengue. E, cara, qualquer pessoa que tem dentro de si um mínimo de desejo de ensinar já é um comunicador. Maravilha. Tu é um comunicador. Maravilha. Tu é um comunicador também. Tu poderia tranquilamente viver disso. Maravilha. Né? Não sei se é o que tu quer, mas eu sempre digo assim, o trade, ele tem tanta área para se encaixar, velho, que fica até difícil às vezes de definir o foco. Só não cai 100% na operação, cara, que se tu for engolido pela sua operação, tu não vai crescer. Esse é o Pod Trade com super especial, onde a gente está aqui entrevistando o Rubens Santana, que é referência nacional em trade marketing. E aí, para deixar aquele recado final, Rubens, me dá um perrengue do trade aí e uma polêmica do trade. Vamos finalizar esse episódio com essa perguntinha. Me dá um perrengue aí. Cara, eu vou te dar um perrengue e uma polêmica, tá? O perrengue foi o seguinte, a gente fez uma vez uma campanha para uma grande indústria coreiro calçadista, do calçado, não vou dizer o nome, tá? Não vou dizer o nome, mas era o seguinte, cara, pressão, executar as lojas, botar material, falar com o representante, alinhar a logística, mapear a loja, era lançamento de produto. Então tinha que ter o produto na vitrine e na loja. Fizemos a ação. 25% das lojas não tinha produto. Material de ponto de venda instalado. Chegamos pro gerente da loja, que tocava, não tem no estoque, tá, mas não tá na matriz, não dá para trazer, não tá cadastrado. Cara, o que eu ia fazer com essas vitrines, velho? Jogar fora? Cada vitrine R$2.000, isso em 2007. Quanto é que vale isso hoje? 5, 10 mil. Então, assim, esse é um perrengue, cara, que é muito comum acontecer de tu ativar o ponto de venda em tempos diferentes. Ou do tempo do comercial e da logística do comercial, ou do tempo do marketing também. Porque tem 3 grandes logísticas envolvidas. A logística comercial, a logística da comunicação de massa e a logística do PDV. Então, assim, isso aí é um perrengue terrível, cara, que eu passei, não foi só uma vez, foram mais de uma vez, tá? E aí, depois do perrengue, veio a polêmica. A polêmica terrível, que aí eu perdi o cliente, né, cara, por ter feito a coisa certa, né? O que a gente fez? A gente fez um relatório sobre isso.
sobre o fato de ter tido essa ruptura do lançamento, né, cara? E levamos para uma reunião de diretoria. Tava lá o diretor de marketing, o diretor comercial. E o CEO da empresa estava fora da sala. Tá? É melhor não saber, né? Tá? E aí a gente foi lá e abriu assim, não. Tá aqui, ó, tá vendo esse gráfico aqui, essa pizza? 25, essas são as lojas. Esses são os representantes que atendem essas lojas. Tá aqui a falha do processo. Recomendação de melhoria. Demos uma de consultoria. Eu sempre quis ser consultor, né, velho? Mas eu era agência. A agência não é paga para pensar. A agência não é paga para propor. Perfeito. Ela é paga para fazer. Entendeu? E eu sempre me revoltei contra isso. Por isso que eu fechei minha agência. O que aconteceu depois dessa reunião? Bom, o diretor comercial olhou pro diretor de marketing. Sabe aquele olhar para baixo dos panos? Não fazer nada com essa informação. Nada. A companhia perdeu o dinheiro. O bônus deles não ia mudar nada. Nada ia mudar. Só a empresa ali perdeu alguns milhões de reais, né? Que estavam mapeados. Né? E aí, daquilo ali, velho, passou um mês, o outro lançamento, já a empresa já fez uma concorrência contra a agência. A gente era fixo deles. Aí eles abriram uma concorrência. Aí no outro, nem nos chamaram pro projeto. Aí meio que deu tchau, né? Sem dizer. Lógico que não foi só isso, né? Porque chega um momento que toda a relação acaba. Mas, às vezes, em trade, tu acha que tu tá fazendo certo, mas tu pode estar fazendo certo na hora errada. E aí o certo acaba virando o errado. Perfeito. O errado para tua necessidade pontual. Mas depois que tu olha pro tempo, tu vê que tu fez o certo. Só que tu tem que estar preparado para perder alguma coisa naquele momento. Porque eu perdi a conta. Esse é um grande gancho. Claro que não é, pessoal, não é o mesmo exemplo, mas eu vivi exatamente isso na mercado calçadista, mesmo exemplo, e a gente também estava junto dentro de um processo. Mas aí olhar finalizando, olhar o copo meio cheio, né? No caso da minha diretoria, o que ela fez? Cara, o trade ele passa a ser agora o motor que vai apertar o botão do lançamento, vamos rever o processo, onde que está o erro, e o trade efetivamente ali se tornou estratégico, porque ele saiu do merchandising para ser estratégia de execução, e a gente, né, acho que tu sempre falou muito isso também, o trade ele não é só o merchandising, ele não é só o material de ponto de venda, ele não é só a campanha, o produto chegou no ponto de venda, tá no preço certo, o shopper, o entendimento, né, ele é muito mais amplo. Pessoal, baita episódio, hoje a gente conheceu um pouquinho mais a história aí que está por trás desse ícone, fenômeno do trade marketing no Brasil e em breve Latam, em breve mundo. Cara, quando chegar em Miami, aí a gente vou comprar uma casa no condomínio pra gente lá, levar as nossas famílias lá. Vamos morar em Orlando. Boa. Mas esse foi um grande episódio onde o Rubens conseguiu aí colocar um pouco a história. E eu, fazendo aqui uma síntese muito rápida, eu queria deixar para vocês, que eu acho que tem muito na história dele, não só resiliência, não só aprendizado, mas é saber usar as oportunidades que tem. O problema vai ter, mas eu digo que o problema tem começo, meio e fim, e ele deixou vários exemplos aqui, né? Acho que isso foi muito importante. Mas aqui a gente tem muito mais do que uma pessoa referência em trade marketing, um ser humano aí que há mais de 20 anos luta para construir e deixa para vocês, né, não só a academia, mas o que mais importante ele pode deixar para o mundo, que é conteúdo, que é informação, que é o ensino. Então, cara, queria te dar parabéns de coração, te agradecer, porque eu sou cria tua em trade marketing, quando, né, também caí, nunca escolhi, como tu falou, quando meu diretor olhou, cara, gosto do teu trabalho, tu é do comercial, pô, vem organizar o merchandising. Não, calma, parei, só um pouquinho que tem um cara aqui, um amigo meu falando de trade, vamos implementar trade. Fui lá, a gente contratou, implementou o trade, fui estudar, fiz vários cursos contigo, enfim. Então, acho que isso é o que realmente fica para a gente. Aproveitem esses conteúdos, todo o PodTrade, tudo que tem na academia para se desenvolver e, cara, te agradecer, tu poder contar um pouco a tua história e dividir com o público o momento do Rubens. Muito obrigado. Obrigado, Borba. Obrigado aí por poder... Primeiro por ter aceitado o meu convite, né, cara? Tu sabe que quando eu pensei em fazer essa edição... Cara, tu foi a pessoa que veio, velho, na minha cabeça, porque tu foi um cara que na minha vida me trouxe insights muito poderosos, entendeu? E tu tem uma visão, cara, uma visão além do alcance. Olho de Tandera. Boa. E tem um coração enorme, né, cara? É um cara, enfim, um irmão que eu tenho. Quero te agradecer aí por ter me permitido estar aqui falando um pouco da minha vida e fazer esse filme passar na minha cabeça aqui, meu irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Toca aí. Valeu. Obrigado, gurizada. Valeu.